Enquanto a nave Wolf cortava silenciosamente o vasto vácuo do espaço, seus tripulantes repousavam em seus beliches, completamente alheios à intriga que se desenrolava nos confins da galáxia. Nos confins distantes do sistema estelar, os monitores da nave gravavam atentamente cada movimento das naves da Aliança Militar. Uma refugiada, cujo destino havia sido cruzado pelo caminho dos aventureiros da Wolf, agora encontrava-se entre eles, uma adição inesperada à tripulação. Com sua persuasão e habilidade, ela havia convencido a Aliança Militar a lançar-se em uma expedição para explorar uma misteriosa nave abandonada que orbitava um planetoide desolado. No entanto, as armas disponíveis para os militares não eram páreo para os perigos que podiam encontrar nas profundezas do espaço. O passeio transformou-se em uma dança arriscada com a morte, onde cada curva sinuosa do corredor deserto poderia esconder um perigo iminente. Felizmente, as hostilidades alienígenas não eram tão abundantes quanto temido. A tripulação da Aliança Militar conseguiu escapar por um fio, suas naves danificadas, mas suas vidas intactas. Por mais uma vez, a astúcia e a determinação prevaleceram sobre as adversidades do universo hostil. E enquanto a Wolf permanecia adormecida, alheia à agitação que ocorria além de seus cascos, seus tripulantes dormiam tranquilos, inconscientes das façanhas heroicas que se desdobravam no vasto vazio do espaço. Ao despertarem, os tripulantes da nave Wolf foram imediatamente confrontados com a tensão que pairava no ar. Winston, o cientista-chefe, e John, o líder da nave, trocaram olhares preocupados antes de decidirem agir. Sem hesitar, eles entraram em contato com a nave da Aliança Militar, buscando dissuadir a ex-refugiada de sua perigosa empreitada. Alertaram-na dos inúmeros perigos que assolavam o espaço sideral, mas suas palavras foram ignoradas pela determinada ex-refugiada, que insistiu em seguir em frente. Enquanto isso, a equipe militar já estava enfraquecida pelos embates anteriores, lutando para se manter de pé diante de mais um desafio. O surgimento repentino de um gigantesco robô hostil apenas exacerbou a situação precária em que se encontravam. Com as armas da Aliança Militar demonstrando-se ineficazes contra a ameaça metálica, um dos bravos militares foi abatido pelo poder avassalador do robô. Os demais militares, incluindo a ex-refugiada, percebendo a futilidade da batalha, optaram por uma retirada estratégica, fugindo para o ônibus espacial em busca de segurança. Enquanto isso, a nave Wolf, alertada pela situação crítica, chegou à cena do confronto a tempo de virar o jogo. Com habilidade e determinação, os tripulantes da Wolf lançaram-se contra o robô, lutando bravamente para derrotar a ameaça que assolava seus aliados. Finalmente, a vitória foi conquistada, mas não sem custo. A ligação que se seguiu trouxe consigo a triste notícia de que um dos militares da Aliança havia perdido a vida na batalha. Com pesar nos corações, os tripulantes da Wolf cumpriram o pedido de seus aliados, coletando o corpo do herói caído antes de partir. Enquanto a nave se afastava da cena do confronto, eles refletiam sobre as duras realidades do espaço e as perdas inevitáveis que acompanham a vida nas fronteiras da galáxia. Enquanto os dias se desdobravam em um ritmo constante a bordo da nave Wolf, Winston e John encontrarão-se imersos em uma conversa séria. Sentados na sala de controle, cercados pelos zumbidos dos equipamentos, Winston confessou sua preocupação. "Estou sem ideias, John", ele admitiu, com um suspiro pesado. "Logo, o laboratório da nave será aposentado, e não sei como contribuir mais." John, sempre sereno diante dos desafios, respondeu com calma: "Não se preocupe, Winston. Ainda há muitas maneiras pelas quais você pode agregar valor à tripulação e à nave como um todo." Embora as palavras de John trouxessem um certo alívio, Winston sabia que precisava encontrar algo especial, algo que realmente fizesse a diferença. Determinado a criar algo único para beneficiar a tripulação, ele mergulhou em sua mente inquisitiva em busca de inspiração. E então, como um raio de luz em meio às sombras da incerteza, surgiu uma ideia brilhante. Nasceu o conceito do bloqueador de alvo, a um dispositivo revolucionário que poderia desviar automaticamente os tiros disparados contra a nave, proporcionando uma camada adicional de proteção e segurança para todos a bordo. Embora a produção desse equipamento fosse desafiadora e exigisse recursos consideráveis, Winston estava determinado a transformar sua visão em realidade. Com as plantas meticulosamente elaboradas e a dedicação incansável de sua equipe, o bloqueador de alvo começou a tomar forma no laboratório da nave.
À medida que os últimos ajustes eram feitos e o dispositivo finalmente ficava pronto para ser implantado, uma sensação de orgulho e realização tomava conta de Winston. Ele sabia que havia criado algo verdadeiramente especial, algo que garantiria a segurança e a proteção de todos a bordo da nave Wolf. E assim, com o bloqueador de alvo instalado e operacional, a tripulação da nave pode seguir em frente com confiança renovada, sabendo que estavam protegidos por uma tecnologia inovadora, cortesia do brilhantismo de Winston. Enquanto exploravam os destroços de uma nave abandonada em sua última parada naquele setor remoto do espaço, Lena e os outros membros da equipe de exploração se depararam com uma descoberta chocante. No meio dos destroços, encontraram uma mulher simples, cuja presença parecia estar fora de lugar naquele ambiente hostil. Ela se identificou como pertencente à guilda dos escravocratas e explicou que havia sido forçada a fugir, buscando refúgio entre os exploradores. Enquanto Lena e os outros absorviam a surpreendente revelação, a mulher começou a compartilhar uma informação ainda mais perturbadora. Ela falou com Winston, o cientista-chefe, sobre uma máquina que sua guilda havia desenvolvido, o afixador de colar. Essa máquina tinha o poder de colocar colares de escravidão em pessoas, uma tecnologia cruel e desumana que afligia aqueles que caíam sob seu domínio. Para Winston, o cientista ávido por descobertas e avanços tecnológicos, a ideia de uma nova invenção despertou uma empolgação palpável. No entanto, Angela, a médica-chefe da nave, ouviu horrorizada a descrição da máquina e imediatamente expressou sua oposição veemente. Ela achou a ideia absurda e cruel, incapaz de conceber como alguém poderia sequer considerar tal dispositivo. Diante das preocupações de Angela e da sensibilidade do assunto, Winston compreendeu a gravidade da situação. Com sua mente analítica e seu coração compassivo, ele reassumiu o controle da situação, prometendo a Angela e ao resto da equipe que não construiria tal máquina. Ele reconheceu a importância de manter a ética e os valores morais em suas explorações, mesmo quando confrontados com tentações de avanço tecnológico. Assim, enquanto o desejo de descobrir permanecia ardente em seu coração, Winston também reconheceu a necessidade de exercer moderação e responsabilidade em suas pesquisas. Com o coração pulsando com a excitação de uma nova fronteira a ser explorada, os tripulantes da nave Wolf finalmente fizeram o tão esperado salto para um setor dominado pela seita New Haven. Este era um território desconhecido e potencialmente perigoso, mas eles estavam preparados para enfrentar os desafios que se apresentassem. Como parte de sua preparação para esta jornada, eles testaram as novas cápsulas de hipersono, uma tecnologia que lhes permitiria atravessar grandes distâncias no espaço em um curto espaço de tempo. No entanto, durante os preparativos, foi notado que os dois refugiados a bordo não possuíam cápsulas de hipersono. Angela, a médica-chefe, agiu rapidamente para resolver o problema. Consciente de que os refugiados não podiam ser deixados para trás, ela ofereceu-lhes um remédio chamado APEI, uma solução alternativa que desativaria os efeitos do hipersalto. No entanto, isso significava que eles não teriam o descanso proporcionado pelas cápsulas de hipersono nos próximos dias. Apesar das preocupações com o desconforto que os refugiados poderiam enfrentar durante o período sem hipersono, a equipe estava determinada a garantir que todos a bordo fossem tratados com dignidade e respeito. E assim, enquanto a nave Wolf avançava corajosamente em direção ao desconhecido, os tripulantes se uniram em solidariedade, prontos para enfrentar os desafios que os aguardavam no território da seita New Haven. Após a desafiadora viagem através do hipersalto, a refugiada escravocrata e o refugiado androide expressaram suas preocupações a John sobre as condições de vida na nave. Comer algas e dormir em beliches compartilhados não era o ideal para eles, e eles desejavam uma mudança. Compreendendo a importância de proporcionar conforto e dignidade aos membros da tripulação, John tomou uma decisão ousada: reformar aquela parte da nave. Junto com a equipe, eles se empenharam em expandir a área traseira, transformando em um espaço mais habitável e acolhedor. 3 quartos foram construídos, proporcionando privacidade e conforto individual para os refugiados. Um banheiro funcional foi instalado, oferecendo comodidades essenciais para o bem-estar da tripulação. Além disso, uma pequena cozinha foi montada, agora abastecida com alimentos reais, trazendo um alívio bem-vindo da monotonia das algas. Quando as reformas foram concluídas, os refugiados finalmente puderam respirar aliviados. Sentiam-se mais à vontade em seu novo ambiente,
gratos pela consideração e cuidado demonstrados pela tripulação da Wolf. Além disso, para garantir que futuras viagens fossem ainda mais seguras e eficientes, os casulos de hipersono foram atualizados, proporcionando um descanso mais confortável durante as viagens de hipersalto. E para impulsionar ainda mais a nave, um novo motor extra foi instalado, aumentando sua velocidade e capacidade de manobra. Com essas melhorias significativas, a nave Wolf estava mais preparada do que nunca para enfrentar os desafios que o universo lhe reservava. Os tripulantes da nave Wolf encontravam-se diante de uma situação cada vez mais tensa na estação espacial abandonada. Enviados a pedido de uma nave civil médica em busca de medicamentos vitais, eles agora se viam enfrentando não apenas a ameaça dos alienígenas que dominavam a estação, mas também a presença iminente de uma nave pirata que rondava a região. Com o alerta sobre a aproximação dos piratas, o grupo de exploradores rapidamente retornou à segurança de sua nave, assumindo seus postos e preparando-se para o possível confronto. No entanto, a presença de um bloqueador de tiros em uma das naves criou um impasse perigoso, onde nenhum lado podia atacar o outro com eficácia. Enquanto a situação se desenrolava em um impasse tenso, uma reviravolta inesperada ocorreu quando a nave pirata menor teve seu motor destruído pelos esforços combinados dos civis e da tripulação da Wolf. A nave agora estava incapacitada de fugir, criando um impasse ainda mais crítico. Foi nesse momento que John, o líder destemido da equipe, tomou uma decisão ousada. Com coragem inabalável, ele propôs: chega de impasses. Vamos invadir a nave deles. Sua proposta ressoou na nave, injetando uma nova energia nos corações dos tripulantes. Com determinação renovada, eles se prepararam para o próximo passo, sabendo que o confronto iminente exigiria coragem, habilidade e trabalho em equipe. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar os desafios que aguardavam, determinados a proteger não apenas a nave civil necessitada, mas também a garantir a segurança de todos contra as ameaças que espreitavam nas profundezas do espaço. Enquanto a equipe de exploração invadia a nave inimiga, uma batalha intensa irrompeu entre os tripulantes. No entanto, as armas avançadas e a habilidade tática da tripulação da Wolf rapidamente se mostraram superiores, e em uma série de confrontos frenéticos, eles conseguiram derrotar o capitão e sua tripulação. Com o controle da nave pirata agora nas mãos da Wolf, os sobreviventes foram rapidamente contidos e colocados em uma sala da nave como prisioneiros, enquanto os membros da equipe se preparavam para lidar com a situação. Enquanto isso, Moira, a excêntrica cientista da nave, aproximou-se de John com uma proposta ousada. Eu vou reunir uma equipe de não-exploradores para defender a nave, ela anunciou com confiança. E colocarei torretas nas entradas para garantir nossa segurança. John assentiu, reconhecendo a importância de reforçar as defesas da nave diante da ameaça iminente. Moira então se juntou a Jean e ao androide Takarta, formando uma equipe improvável para montar as torretas nas portas da nave. Enquanto Moira e sua equipe trabalhavam freneticamente para fortalecer as defesas da nave, John assumiu a responsabilidade de transportar os prisioneiros de volta a Wolf. Com determinação firme, ele garantiu que os sobreviventes da nave inimiga fossem tratados com dignidade e levados em segurança para a custódia da tripulação da Wolf. Enquanto a nave Wolf se preparava para os desafios que ainda estavam por vir, a colaboração e a determinação de sua equipe demonstravam que estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo que o espaço lhes lançasse. Com a nave pirata incapacitada, uma reviravolta inesperada ocorreu quando um ônibus espacial foi despachado em direção à nave Wolf, transportando o capitão pirata. A tripulação da Wolf, apesar de enfraquecida pela batalha anterior, estava preparada para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Felizmente, as torretas estavam prontas e operacionais, respondendo rapidamente à chegada do ônibus espacial. Mesmo com suas forças debilitadas, os tripulantes da Wolf lutaram com bravura e determinação, repelindo o ataque pirata com eficácia. John, sempre hábil em encontrar soluções diplomáticas, tomou a iniciativa e propôs uma alternativa ao confronto contínuo. Com uma voz firme, ele comunicou ao capitão pirata que poderiam voltar à sua nave ileso, desde que não atacassem a Wolf novamente e oferecessem uma recompensa como sinal de boa vontade. Diante da perspectiva de evitar uma luta prolongada e potencialmente prejudicial, o capitão pirata aceitou os termos de John. Com um aceno de cabeça, ele e sua tripulação recuaram para o ônibus espacial e partiram em direção à sua nave, deixando para trás a nave Wolf em paz.
Com a ameaça pirata afastada e a paz restaurada, a tripulação da Wolf respirou um suspiro de alívio. Com o passar do tempo, uma conversa séria ocorreu entre Winston e John, em que Winston expressou sua convicção de que os piratas não retaliariam contra a nave Wolf pelos prisioneiros capturados. John ponderou sobre a observação de Winston e concordou que era hora de seguir em frente. Assim, enquanto a nave Wolf se preparava para partir, o destino reservou-lhes um encontro inesperado. No caminho, eles se depararam com uma nave da Aliança Militar, uma presença reconfortante em meio ao vasto e imprevisível espaço sideral. Decididos a fazer a coisa certa, os tripulantes da Wolf entregaram os prisioneiros piratas aos militares da Aliança. Esse gesto não só demonstrou sua boa vontade em cooperar com as autoridades, mas também fortaleceu os laços entre a nave Wolf e a Aliança Militar. À medida que a nave Wolf se afastava, deixando para trás o encontro fortuito, havia um sentimento de gratidão e alívio entre a tripulação. Eles haviam enfrentado desafios, tomado decisões difíceis, e no final, escolheram o caminho da integridade e da cooperação. Com o passar dos dias, os refugiados na nave Wolf começaram a se adaptar melhor às novas condições proporcionadas pela sala recém-reformada. O ambiente mais acolhedor e confortável contribuiu para melhorar o humor e o bem-estar de todos a bordo. No entanto, chegou o momento inevitável em que o androide refugiado precisava se despedir, pois uma oportunidade única se apresentou diante dele, e a chance de se juntar ao coletivo androide em uma nave especializada em seu tipo. Embora a despedida fosse inevitável, a tripulação da Wolf se sentia feliz por seu companheiro encontrar um lar adequado e uma comunidade que o acolhesse plenamente. Enquanto se preparavam para a partida do androide, uma reviravolta inesperada ocorreu quando o capitão da nave coletiva androide se aproximou de John com uma proposta surpreendente. Recuperem nosso aliado que foi mantido como escravo em uma nave escravocrata, e nos lhe daremos uma recompensa, disse o capitão com seriedade, seus olhos refletindo determinação. Diante desse pedido, John ponderou por um momento, avaliando os riscos e as possibilidades. Sabia que envolver-se em uma missão contra uma nave escravocrata era uma tarefa perigosa e desafiadora. No entanto, ele também reconhecia a importância de resgatar um aliado retido contra sua vontade e a oportunidade de fortalecer laços com o coletivo androide. Depois de considerar cuidadosamente, John consentiu com o pedido do capitão. Nós aceitamos o desafio, respondeu ele com determinação. Vamos recuperar seu aliado e trazê-lo de volta para você. Com essa decisão, a tripulação da nave Wolf se preparou para mais uma jornada, enfrentando um novo desafio com coragem e solidariedade. Enquanto se dirigiam em direção à nave escravocrata, estavam determinados a cumprir sua missão e garantir a liberdade de seu aliado retido. Com os dados fornecidos pelos androides, a nave Wolf finalmente encontrou a nave escravocrata. Diante dessa situação delicada, a refugiada que anteriormente pertencia à guilda escravocrata se ofereceu para intermediar a conversa entre as duas partes. Apesar das reservas iniciais, sua experiência e conhecimento do funcionamento interno da nave escravocrata pareciam ser valiosos nesse contexto. Com determinação em seu coração, a refugiada embarcou sozinha na nave escravocrata, pronta para negociar a libertação do androide retido. Sua coragem e habilidade persuasiva foram postas à prova enquanto ela navegava pelas intricadas dinâmicas da sociedade escravocrata. Após uma série de negociações intensas e delicadas, a refugiada conseguiu persuadir os escravocratas a libertarem o androide, embora por um preço. Para John e a tripulação da Wolf, a notícia da libertação do androide trouxe um alívio palpável. Evitar um confronto desnecessário e garantir a segurança de seu aliado era uma vitória inegável. No entanto, a alegria da vitória foi acompanhada por uma sensação de despedida, pois a refugiada optou por permanecer na nave escravocrata. Seu ato de coragem e sacrifício não passou despercebido, e John sentiu um misto de gratidão e tristeza ao vê-la partir. Apesar da separação, ele sabia que ela estava seguindo seu próprio caminho. Com a missão concluída e o androide escravo finalmente libertado, John o acolheu na nave Wolf, oferecendo-lhe um lugar no quarto dos refugiados. No entanto, apesar da libertação, o androide parecia inquieto e desconfortável, incapaz de se livrar completamente das cicatrizes de seu tempo como escravo. As palavras de Angela ressoaram na mente de John, ecoando a triste verdade sobre os efeitos devastadores da escravidão na mente e na alma de seus cativos.
Ele e Winston, agora mais conscientes da dor causada pelos escravocratas, refletiram sobre a importância de sua missão e sobre como cada ação poderia fazer a diferença na vida daqueles que sofrem. Com o passar dos dias, o ex-escravo começou a se adaptar à vida na nave, encontrando conforto e apoio na comunidade dos refugiados. No entanto, ele expressou sua gratidão por ter a oportunidade de retornar ao seu antigo lar, onde se sentia verdadeiramente pertencente. Para John, ver o ex-escravo encontrar paz e felicidade era uma recompensa em si mesma. Ele sabia que, embora apenas uma pequena parte da luta contra a escravidão espacial, a libertação do androide havia feito uma diferença significativa em sua vida. Enquanto a nave Wolf continuava sua jornada pelo vasto cosmos, John levava consigo a certeza de que cada ato de bondade e compaixão era uma luz de esperança em um universo muitas vezes cruel. E, ao fazer o que era certo, ele sabia que estava construindo um futuro mais brilhante para todos a bordo de sua nave e além. A bordo da nave Wolf, a rotina diária seguia seu curso habitual quando os sinais de alerta ecoaram pelos corredores, anunciando a presença de drones robôs hostis na nave abandonada próxima. O desjejum foi interrompido abruptamente, e a tripulação rapidamente se mobilizou para enfrentar a ameaça. Lena, determinada e corajosa, prontamente se dirigiu ao caça de combate, pronta para neutralizar os drones e proteger a nave. No entanto, sua missão foi interrompida de maneira devastadora quando o caça foi atingido e destruído pelos drones, lançando Lena no vasto vazio do espaço. Desafiando as probabilidades, Lena tomou uma decisão rápida. Consciente de que a sobrevivência dependia de sua própria ação, ela escolheu entrar na nave abandonada sozinha, buscando enfrentar os robôs hostis e restaurar a segurança da tripulação da Wolf. No entanto, sua tentativa de enfrentar os robôs sozinha rapidamente se transformou em uma luta desesperada pela vida. Os robôs, implacáveis em sua determinação de proteger a nave, atacaram Lena com precisão mortal, ferindo-a gravemente e deixando-a inconsciente. Quando recobrou a consciência, encontrou-se prisioneira dos próprios inimigos que tentará enfrentar. Os robôs, com suas garras mecânicas e olhos brilhantes de laser, a arrastaram para dentro da nave abandonada, onde seu destino permanecia incerto nas mãos de seus captores implacáveis. Enquanto isso, a tripulação da Wolf, ciente da terrível reviravolta dos eventos, se preparava para enfrentar novos desafios e resgatar sua companheira. Gabriel, com sua equipe em prontidão, não hesitou em seguir para resgatar Lena diante da ameaça dos robôs hostis. Determinados e coordenados, eles avançaram pela nave abandonada, prontos para enfrentar qualquer obstáculo que encontrassem. Logo, encontraram Lena dentro de uma cápsula de estudos científicos, imersa em um líquido desconhecido. Com habilidade e rapidez, eles a libertaram de sua prisão líquida e a levaram de volta para o ônibus espacial, garantindo sua segurança. Mas a missão ainda não estava completa. Enfrentando os robôs hostis em um confronto intenso, Gabriel e sua equipe lutaram com determinação, buscando neutralizar a ameaça e garantir a segurança de todos a bordo. No calor da batalha, Gabriel fez uma descoberta surpreendente, uma cama de hibernação contendo uma mulher desconhecida. Suas palavras revelaram suspeitas e hostilidade, questionando se Gabriel e sua equipe eram inimigos dos piratas. Percebendo o perigo iminente, Gabriel agiu com calma e determinação, mantendo-se firme diante da ameaça. Ele desarmou a mulher, usando sua arma laser para render a agressora e garantir a segurança de todos na nave. Com o resgate de Lena e a derrota dos robôs hostis, a missão de Gabriel e sua equipe foi bem sucedida. Agora, com todos a salvo, eles podiam retornar à nave Wolf, cientes de que haviam enfrentado desafios difíceis, mas emergido vitoriosos graças à sua coragem e trabalho em equipe.